Olá pessoal, tudo bem? Eu tô vendo que tem gente aqui do Macapá, cara, da Flórida, Espanha. Caramba, tem gente de tudo que é lugar. É muito legal ter vocês aqui de novo com a gente. Hoje, eu e a Aline aqui, vamos conversar sobre trabalhar no veleiro. Tudo bem, pessoal? Alegria poder, nesse domingo bonito, aí falar com vocês. Já temos tantas pessoas aqui, Reinaldo, Namídia, salve, Lindemar de Jaraguá do Sul. Estamos no Rio de Janeiro, estamos em Paraty. Goiânia, Cabralha, Bahia, olha só. Jundiaí. Itajaí, Niterói. Fort Lauderdale. Londrina. Caramba, meu. Ilha da Madeira, Miami. Portugal. Que bacana. Você sabe bonito. Que a minha família, por parte de mãe, é alemã e poloneses, né? E por parte de pai, distante, mas açorianos. Não sei se vocês se dão bem com o pessoal de Açores, mas é muito bonito lá. E, pessoal, a gente... vamos começar falando sobre trabalho no veleiro e, bom, eu quero deixar claro que é sobre trabalho remunerado, né? Porque, tipo, trabalhar no veleiro é todos os dias consertando coisas e tal, né? Então, assim, a primeira coisa, muita gente me pergunta como ganhar dinheiro num veleiro. E, bom, eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar é como se ganha dinheiro em terra, né? E tentar trazer para a realidade daqui, né? Tipo, se você já é bom com alguma coisa em terra, é legal que você use o mesmo aqui, né? Eu acho que, por exemplo, se você é bom com manutenção e tal, talvez você consiga trabalhar com manutenção de veleiros, mas já tem bastante gente trabalhando com isso aqui também. E no nosso caso, a gente sempre trabalhou produzindo mídia, né? Ou música, ou vídeos, então é o que a gente faz. E pra gente não é estranho, só mudou o lugar, né, que a gente tá fazendo isso, mas é uma coisa que a gente já faz, né. Muita gente tenta trabalhar com charter, né, e tal, e charter é legal pra você, assim, dar uma ajuda na sua renda, mas não é tanta gente, é pouca gente que consegue realmente ganhar a vida só com isso, assim, e também já tem uma concorrência bem grande, né. Então a gente tá aqui pra tirar algumas dúvidas, né, de como é possível trabalhar no barco, né, as dúvidas que vocês tiverem sobre internet, eletricidade, ou sei lá, né, o fato de estar na água, por favor, vão mandando aí que a gente te vai respondendo. E olha só, a Guta... Caramba, Guta! Cat, Fausto, beijo pra vocês. Que bacana, meu, que saudade. Do outro lado do Atlântico. Sim. Olha Saudades, lá, meu. Guta. Guta tá em Londres, né? Que demais, meu. Que bom que você tá aí. Muito legal. Aqui tem uma aqui, ó.
Que item, ferramenta de trabalho, de estúdio, produção vocês tinham em terra e sentem mais falta no barco? Bom, eu acho que o que a gente sente mais falta, eu acho que a gente pode falar 1, 2, 3 e falar junto. O que é? 1, 2, 3... Internet. Que a internet aqui, tipo, a gente consegue fazer muita coisa porque tem um restaurante aqui da Marina, que é o restaurante Bons Ventos, que são muito parceiros a gente faz eventos aqui com eles também, e são muito legais, e tem uma internet muito boa, né? Mas no barco, a gente tem internet 3G, né? Mas é muito caro a internet 3G, né? Pro que a gente faz pra vídeo. Porque, tipo, cada vídeo do Sal tem mais de 3 GB, já estoura a franquia da maioria dos planos, assim, né? Então, essa acho que é a ferramenta que a gente mais sente falta, assim. Demais. O que a gente mais sente falta, né? Eu acho que sim. Olha só, o Gonçalo Carvalho. Olá, Adriana, Aline, sou um jovem português e sonho um dia morar num veleiro. Acha que se o meu trabalho for biólogo marinho, será mais fácil cumprir esse sonho ou a profissão não interfere? Olha, eu acho, eu não conheço tanto o ramo, mas assim, se você, por exemplo, é possível que no Rio de Janeiro você encontre, tô falando no Brasil, né? Muitos trabalhos com biólogo marinho, a Petrobras com certeza deve empregar alguns e várias outras empresas. Você pode morar no barco e trabalhar, pegar o ônibus, o seu carro e trabalhar, né? Se você, sei lá, essa lógica poderia funcionar para mim também, trabalhar numa emissora de TV lá no Rio, que é possível ter barco, ou em Porto Alegre também é possível morar lá, né? Mas eu criei um projeto meu, né? E aí então eu posso, não digo que eu posso estar em qualquer lugar, não é verdade, mas eu posso me deslocar mais e pelo menos ter um controle de onde eu tô e tal, né? Assim, me adaptar. Se você tiver um projeto como biólogo marinho, puxa, pode ser muito legal, né? Quem sabe? Uhum. O Igor Pinto tá dizendo que a gente ainda vai fazer um vídeo da história dele. Olha, Legal, torço pra que sim, cara. Torço pra que seja bacana. Tomara que role mesmo. Obrigada por Pô, pensar valeu. na gente para mostrar a sua história, né? O Wilson de Moraes, o que vocês recomendam para quem não tem experiência em embarcar numa viagem transatlântica como tripulante? Eu recomendo adquirir experiência. Assim, eu acho meio perigoso você, de cara, assim, ir por... vou entrar num barco e vou atravessar o Atlântico agora. Cara, pode ser que você ame, pode ser que seja a viagem da sua vida, até conheço gente que fez isso, mas pode ser que você odeie e não vai dar pra voltar, sabe assim? Então, tipo, eu acho que é importante fazer uns trajetos menores e tal, né? E o pessoal da Cusco Baldoso tá fazendo uma travessia agora, né? E até não sei se tem vaga, e você procura na internet Cusco Baldoso na escola, mas eles estão fazendo, eu acho que com ex-alunos, assim, sabe? Tipo, se você não tem experiência nenhuma, é difícil chamarem você para uma tripulação, porque para montar uma tripulação, cara, é super importante você confiar, né, na tripulação, assim, no relacionamento e se são mãos úteis durante a viagem, se vão ajudar um pouquinho, né? Uhum. Adriana Barreiros. Adriana. Sim, tudo bem, tudo bem? jóia. Gostaria de saber se vocês têm experiência ou conhecimento sobre a eficiência da conexão por via satélite. Eu trabalho online, ao vivo, aulas online, consultoria, coach. Via satélite, eu andei pesquisando e assim, tem a HughesNet, por exemplo, tem outra, acho que LightNet, se não me engano, que parece bom. E eu acho que os preços estão parecidos ou melhores do que o 3G, o que me surpreende, assim. Mas o problema é que, como são satélites que ficam na geoestacionária, são satélites que eles são mais altos para poder ficar em sincronismo com a Terra, né? Tipo, a Terra gira e ele tem que girar ao mesmo tempo. Você tem que ter uma parabólica. E aí, no barco, ela tem que ficar apontada, e no barco se mexe, você não consegue apontar, entende? Existem antenas bem caras de TV a cabo, em que você consegue apontar e talvez, mas com o pessoal que eu falei, eu acho que não existe essa opção. Existe uma outra internet de órbita baixa, mas que é com antena redondinha, assim, tipo que... Mas é muito caro e muito lento. O 3G é bem melhor. E assim, você não vai trabalhar durante uma travessia, sabe? Numa travessia você vai estar fazendo outras coisas, você vai estar
provavelmente os lugares que você vai parar vai ter uma internet 3G a maior parte do tempo, sabe? Eu acho que é... E você trabalha com consultoria, se não tiver muito vídeo, você vai conseguir trabalhar de boa. Vai gastar um pouco mais de internet, mas vai rolar, Uhum. né? Na Media Play. Atualmente só produz os vídeos do hashtag Sal? Vive do YouTube, reservas? Como é que é isso? Olha, a gente tem... A gente aqui tá fazendo várias coisas, sabe? Então, o YouTube certamente tem crescido bastante, tem sido, né? Mas não só assim o dinheiro dos views do YouTube, isso não é tão grande. Mas a gente tem duas coisas que ajudam muito. O Apoia-se, que a gente recebe, tipo, quem curte o hashtag Sal e quer manter o hashtag Sal, tipo, deixa lá um café, que a gente fala, tipo, deixa R$ 4 por mês, ou o valor que quiser, R$ 1 e tal. E a gente sorteia, conforme o aquecedor, você ganha uma chance, ou mais chances, para ganhar um passeio conosco de veleiro. Então a gente sorteia a cada 3 meses. Hoje a gente vai fazer um sorteio entre os que estão no Apoia-se, né? Essa é uma das coisas. Outra coisa que a gente faz, agora a gente começou a fazer uma coisa muito legal, que a gente está fazendo um cruzeiro junto com a Wind Charter, que tem barcos fantásticos. E aí a gente aluga cabines nesses barcos, né? E você passa um fim de semana com a gente. Olha, esse último, a gente foi para a Ilha da Cutia aqui, teve golfinho, tá? Teve gente que andou com stand-up, andou junto, a gente vai mostrar um videozinho daqui a pouco, com 8 golfinhos, tá? E aí depois chegou o ator global que assiste o hashtag Sal, eu fiquei... E aí, tipo, e o cara ficou conversando com a gente 2 horas, né? A gente não pode garantir os golfinhos, né? A gente, né, eles estão ficando cada vez mais caros pra gente pagar eles pra eles acompanhar a flotilha, mas ele, assim, cara, muita coisa legal aconteceu e foi bacana. Mais tarde a gente passa um videozinho de como foi. E a gente continua trabalhando com a produtora, né? Exato. Agora, por exemplo, no mês passado, a gente ficou 2 semanas em São Paulo fazendo vídeo para uma empresa de saneamento, né? Aí você vê essas pessoas aqui super descontraídas. Elas continuam descontraídas, mas botando camisa, calça, né? A Aline toda, né? Toda corporativa. E aí a gente vai lá e faz uns vídeos. Aí quando chega aqui, toma um banho para desintoxicar. Não, é legal porque assim, a gente começou a identificar que era possível fazer home office, né? Nosso trabalho ser pelo computador, você não precisar ter uma estrutura fixa num centro específico. E Sim. isso acho que isso é muito sério, você primeiro identificar, ficar uns meses trabalhando em casa, vendo se você tiver que mudar, assim, né? Pensar quais são as opções. E aí, depois que você sentir, ok, deu, aí vai morar a bordo. Sim. Né? A Débora Lemer perguntando aqui, dá para participar ainda do sorteio? Como apoiamos? Eu logo agora que eu antes de começar, eu peguei a lista de todo mundo que estava apoiando, então assim, nesse sorteio não dá mais tempo, mas pro próximo sim, né? E aliás, é muito legal fazer essa lista, porque eu vou olhando assim o nome de cada um que apoiou, sabe? E eu olhava assim com muito carinho e quero agradecer muito a todos vocês que têm apoiado. Obrigada. Esse dinheiro ajuda muito assim pra gente se manter aqui, sabe? É uma parte importante pra gente conseguir fazer o programa, né? Um reconhecimento pelo nosso trabalho é um negócio que a gente... Pela primeira vez eu senti como se eu estivesse tocando... Não sei se eu já disse isso em outros vídeos, mas quando eu publiquei um Flor de Sal e uma pessoa escreveu, depois que eu assisti esse vídeo, eu vou colaborar no Apoia-se, tá? Vou dar um café para vocês. Eu fiquei me sentindo como se eu estivesse tocando um violino lindo, assim, na Paulista, sabe? E aí alguém vem e colabora, assim. Eu me senti uma artista, assim, colaborando, sei lá, fazendo um trabalho legal. Então, muito obrigada pelo apoio e tal. O Igor Pinho perguntou como é que é. Vou continuar depois do nosso assunto, mas só para fechar isso. Tipo, você, na descrição tem ali, se não me engano, é www.apoia.c/#sal. Agora de cabeça eu não lembro, mas olhando... Aliás, melhor, vamos ler aqui, peraí. Apoia.c/#sal. Legal. Ok.
E- Olha só que tem uma coisa aqui, o Wellington Lima. Uhum. Adriano, tenho o prazer de informar que comprei meu veleiro graças ao Sal. Um Samoa 30 pés. Legal, Lembra que te cara. contei que moro no Chile? Estamos indo Sim, para Ilhabela em janeiro. demais, cara. Wellington, que legal, Pô, parabéns, venha, cara. passa por aqui em Paraty também. Vamos tomar um café aí junto. Se encontrar aí no mar, na Praia dos Vagabundos, né? É, parar em Paraty, para na Praia dos Vagabundos, que é o point aqui de Joga Paraty o entre os ferro ali, velejadores, cara. É só jogar o ferro e trazer meio quilo de carne e participar do churrasco. deita lá na churrasqueira, lá, as costelas. Ah, e sobre os skippers que fazem delivery de barcos? Afinal, que ganham? Perguntou o Alexandre Zielinski da Silva. É, existe, sim, essa profissão de skipper que entrega um barcos. O Hélio fez bastante disso, né? É, e geralmente ganha um valor por milha, né? Geralmente, tipo, acho que US$ 2 por milha, uma coisa assim, né? E tem outros fatores e tal, né? Mas sim, entregam veleiros, fazem, atravessam o Atlântico, são pessoas geralmente que atravessaram o Atlântico várias vezes, sabe? Tipo, né? O Marcelo. Ah, desculpa. Tem que É? estudar bastante, tem que ter uma baita experiência para fazer isso, porque ninguém vai te entregar, especialmente uma empresa seguradora, vai te entregar um veleiro sem você ter uma bela experiência. É isso. Marcelo Rodrigues, ele quer se candidatar a gerente de RH da FIBA. Olha, hein? A FIBA, por favor. É, a Federação Internacional de Bots de Apoio. Ah, manda uma mensagem no inbox aí, vamos conversar. Ai, que legal. Luiz Kornrumpf. Qual o consumo de energia para se trabalhar no barco? Bom, depende, né? Mas assim, a gente que é com notebook, cada um dos nossos notebooks gasta 4 ampere-hora, são dois. Então, 8 ampere-hora de notebook, né? Então você tem que dimensionar as baterias e a placa solar. A gente começou trabalhando na Poita direto, né? E a gente gosta muito de ficar na Poita, né? Assim, o barco se alinha contra o vento e é um cenário bacana. Mas ultimamente a gente tem tido dificuldade de manter, agora no inverno, que choveu muito e tal, de manter as baterias carregadas. E aí a gente foi pro pier um pouco. Mas a gente tá trocando o barco, né? Então, assim, a gente tá vendendo brutos e depois vai comprar o maior, aí vai ter mais área para botar mais placas solares. Hoje a gente tem 220 watts, talvez desse para botar 300, mas o que a gente precisa é uns 600 watts de placa solar, né? E aí eu acho que precisa de um barquinho maior, né? O que temos aí? O Elcio Catai, ele está dizendo que gostaria de trocar a carteira para navegar fora. Sei das daqui, outras capitanias próximas, esse tempo diminui, digo fora do Brasil. Ah, fora do Brasil? Então assim, ó, no Brasil, no Brasil a gente tem a RAIS, que é para águas abrigadas, tipo dentro de baías, rios, lagos. Mestre, que é que eu tenho, que você pode navegar, navegação costeira, né? Você não pode perder a terra de vista, mas tipo tem um termo legal, né? No nevoeiro, talvez você perca a terra de vista, mas tipo, você não pode se afastar muito da costa. E tem a de capitão, que você faz navegação astronômica e pode ir para qualquer lugar. Você pode sair fora do Brasil com a de mestre, por exemplo. Se você for para Venezuela, você pode ir, né? Não recomendo porque tá meio ruim a pirataria lá agora, mas você pode ir para o Uruguai, você pode ir para Argentina, você pode ir até Estados Unidos, né? Mas não perdendo a terra de vista, né? Agora, fora do Brasil, essas carteiras não valem tanto. Por exemplo, na Nova Zelândia, quando entrevistei com o pessoal, eles não têm uma carteira parecida para isso, sabe assim? Tem vários países que não... Mas, em geral, assim, a carteira do Brasil vão ser conhecidas. Eu aluguei lá em Marina del Rey um barco, mostrei a carteira de mestre e o cara falou, ah, tudo bem. Mas foi meio na fé, assim, tipo, o cara, tem certeza que ele não tinha ideia do que era aquele documento, assim. Então, tem uma carteira que eu gostaria de fazer, que é um curso bem legal, que é de Yacht Master, que é reconhecido bastante lá fora, inclusive para trabalhar como skipper e tal, tem vários níveis, né, e tal. Espero que isso eu tenha respondido. O Paulo Palácio sabe um pouco, mas preciso marinizar minha esposa. Tem alguma dica especial? Vamos conversar com calma depois. Cara, uma coisa que
funciona é trate bem a sua esposa, especialmente quando ela estiver no barco. E tem que ter um pouco de paciência, cara. Se forçar, não vai dar certo. Tem que ser, sei lá, tem um ser humano no teu lado ali com outros sonhos, outros, sabe assim, tipo, medos, né, principalmente. Então, assim, quando a gente fez a flotilha do Hashtag Sal, uma das preocupações agora, depois a gente vai fazer, tipo, o nível intermediário, mas foi um trajeto que era zero de chance de enjoar, sabe assim? Porque não tinha ondas, tipo, é tudo abrigado, sabe? Tenta fazer algo que todo mundo se divirta, sabe? Então, tente fazer um passeio assim, sabe? Um passeio que vai sair no mar aberto de cara, não faça isso, sabe? Tipo, vai num lugar abrigado, sabe? Tipo, e depois, quando você, eu noto que tem impressão, você me corrija. Tipo, conforme você for entendendo mais como é que funciona o veleiro, aprender a velejar mais um pouquinho, também melhorou, assim, não? Sim. Porque se você pensa que está sendo interrompido um fim de semana, sei lá, qual que é o comum? De repente fazer uma visita para amigos ou em shopping, sei lá. E aí a gente vai para dentro de um barco que vai balançar, não tenho certeza se é seguro, não sei o quê. Então, se for uma coisa, um passeio agradável, num dia que o tempo tá bom, né, que dá para tirar umas fotos em cima ali no barco, é legal, assim. E aí ver a natureza. E aos poucos mesmo, assim, cada um tem seu ritmo e no fim tudo isso conquista. Em algum momento conquista mesmo, não tem Conquista? como. Olha lá. Então, precisa ser rico para velejar, Alessandro Araújo. Cara, Aí acho que. eu sou muitas coisas, rico não é uma delas, né? Mas não, cara, puxa, a maioria das pessoas que velejam aqui não são ricas. As que moram em barcos, principalmente, assim, não. E, tipo, se for ver em outros lugares na Europa, nos Estados Unidos, você vai ver que é uma opção bem barata de morar, assim, tipo, com certeza, eu te digo que 90% não é rico, sabe? Mas também não é um brinquedo, né? Tipo, por exemplo, é uma casa, entende? Então, tipo, você tá pensando em ter um só pro fim de semana, cara, não é uma coisa que custa R$ 3.000, entendeu? Um laser até sim, né? Mas, tipo, não é pra ricos, assim, não é só pra ricos, né? Tenho amigos ricos que velejam, mas não, É a a maioria minoria, não é, né? de longe a minoria, de longe a minoria. Luiz é isso. Qual o consumo de energia para se trabalhar no barco? Ah, eu respondi essa já. Ah, Então tem outra aqui, ó, do Chico Ari. Por que velejador fala mais de churrasco do que de peixe? Cara, no meu caso é porque eu não como peixe. Então, pra mim é fácil. Eu como muita carne. Então, tipo, então pra mim é isso. Não, só posso falar por mim. Mas muitos comem bastante peixe. é, é. O pessoal gosta do trabalho. Alguém elogiou Ó, o aqui. Weber Vaz, para marinizar a esposa, começa apresentando o hashtag sal. Aê, isso aí, isso aí, isso aí. O Flor de Sal, a gente, né? Sim, É uma produção que eu faço para ir mostrando aos poucos o que é possível num veleiro, né? E eu acho que vale a pena. O primeiro a gente mostra que existe uma cozinha, que dá para fazer um brigadeiro ali. Depois eu mostro que existe um banheiro, que se precisar numa emergência tem ali, né? E aí aos poucos, né? Agora teve essa já é a segunda. Primeiro fiz uma aula de vela com o pera na represa, que é um, né? De repente você tem uma represa perto da sua casa, vale a pena dar uma olhada. Quem sabe ali não tem uma aula de vela, né? De sim. laser e tal, que é bacana. Um programa super legal para um fim de semana, né? Isso vai conquistando aos poucos. E agora fui com minhas duas amigas, Alice e Rosane, lá com o tio Spinelli, Baita né? vídeo, ficou um episódio muito legal. Muito bacana. Então, obrigada. Obrigado, pessoal, que está elogiando também. Esse episódio foi especial. Vai ter a parte 2 agora. O tio Spinelli foi um cara incrível, assim, ensinou a gente com toda a paciência do mundo. Não é um negócio que é muito claro para a gente inicialmente, né? Todos os termos náuticos e ali, dali, né? Mas é possível, é legal, né? Ó,
Deixa eu ver. Aqui tinha uma sobre trabalho, aqui sobre trabalho agora. Do Reinaldo de Feito São Paulo. Que tal ter um material com clientes de outros países? Foco na captação de clientes de fora do Brasil, inclusive usando Apoia-se. Ah, legal. Tem muita coisa que a gente pode fazer online, assim, né? O negócio é ter o contato lá, né? Outra, eu conheço um cara, que trabalha aqui na Praia dos Vagabundos, que mora na Praia dos Vagabundos, e só um parênteses, o cara é CLT, trabalha com SAP e é programador, sabe? E trabalha do barco, sabe? Tem um geradorzinho lá pra ter uma energia a mais e tal. Então, o pessoal tá se ligando. A gente fez um vídeo pra uma multinacional alemã há um tempo atrás, que convencia as pessoas a trabalhar em home office, sabe? Então, é uma coisa que tá se abrindo, sabe? Tipo, talvez a maioria dos chefes ficariam chocados de você dizer que vai trabalhar do barco online, mas aos poucos, né? Teve o Felipe há pouco que faz coaching também sobre isso, né? De como, entre outras coisas, de como convencer o seu chefe, né? É um vídeo de dicas, né? Que a gente fez. Que o Felipe apresenta e dá uma boa dica aí de opções, né? De como ir conquistando o chefe aos poucos. Né? A grife náutica. Aline, minha mulher tá perguntando como manter esse cabelo lindo morando no mar. Ah, cabelo lindo! Muito obrigada. Muito obrigada. Eu tava dizendo que ao vivo aqui eu vou me transformar na Gal Costa, porque vai subindo, subindo, subindo. Essa hidratação, assim, né? Obrigada, pura sorte, assim, eu não sei. O Weber, quando será a terceira edição da FIBA, da Regata de Botes? Vai ter uma na convenção da BVC, em Angra. A data me foge agora, mas é dia 4, acho que é, né? E vai ser, eu não sei se vai ter um vídeo vai ser para os associados da BBC e tal, né? Não sei, acho que não sei se vai ser oficial. Vamos ver, ou só uma brincadeira. Desculpa, o Breno Freitas, que equipamentos utilizam para produzir os vídeos? A gente tentou reduzir ao máximo os equipamentos, né? E a gente usa uma Blackmagic 4K para gravar os vídeos, tem uma GoPro Hero 5 e recentemente a gente tá com um drone também, um Mavic Pro, que eu tô meio viciada, melhor que videogame. Nossa, a gente fez um curso, né, pra operar esse drone, porque não é fácil. E o curso é pra você aprender a tirar da caixa o negócio, porque é muito sensível. A gente conseguiu quebrar uma pecinha na hora que foi tirar da caixa. A proteção, ainda bem que ela não era nada assim, era uma proteçãozinha, né? Então, assim, o curso é para você saber colocar direitinho, para você ter medo de árvores, para você ter medo, para você ter mais tempo com o aparelho, né? E o Adriano aprendeu super bem e fez uma imagem. Eu fiz o curso também, né? Sim, o Regata de Bots é o Renato, do Relax, do Velho Relax, ajuda pra caramba no primeiro, também gravou, mas a Aline também operou, né? E aí fiz as imagens do Brutus no Travel Lift lá, ele tava, né? Foi muito legal. Só que ele gravou 8 golfinhos nadando com a Rose, que estava no stand-up paddle. Sensacional. Desculpa, eu saí fiquei emocionado com aquilo. Daqui a pouco a gente vai mostrar. E, cara, eu perdi uma aqui. Tem como comprar um casco de alguma empresa de fabricação? Como fica a documentação para prosseguir a construção sozinho? É possível, sim. Agora, eu acho que esse eu não tô tão preparado para responder, sabe? Tipo, porque envolve documentação, talvez seja legal procurar um despachante, né? Ou o próprio cara que vai te vender o casco, talvez te dê alguma linha, né? Qual a escola de vela que vocês recomendam? Puxa, tem algumas, tá? Tem várias escolas boas, tá? Essas são as que vieram agora na nossa mente, assim, né? Mas tem a Peranáutica em São Paulo, tem o Acústico Baldoso no Guarujá e Ubatuba. E tem o Denilson aqui da Vela Aventura aqui em Paraty. Denilson aqui. E... No sul,
as escolas são muito boas também. Tem escolas excelentes, não, Né? não me vem à cabeça uma, assim. Eu sei que no Veleiros do Sul, no Jangadeiros, no Guaíba, todos têm aulas de vela lá, sabe? Uhum. Como Ah, financiar uma volta ao mundo? como... Então, Que ou você... você, ou você tem dinheiro guardado, né? Ou você tem uma aposentadoria, ou então você tem que dar um jeito de trabalhar. A gente fez uma entrevista com um casal muito legal, que eu só vou dizer o seguinte, eles vai demorar uns meses ainda pra aparecer, porque agora a gente morando aqui, a gente conseguiu ter uma frente de programas gravados, que é um luxo. E aí, eles vivem com $500 por mês, trabalhando, consertando velas, sabe? São franceses e vivem uma dignidade muito bacana, assim, né? E, tipo, eles sim pescam bastante, comem peixe pra caramba. E pessoas fantásticas, assim, né? Tipo, uma coisa muito louca. O meu consenso geral é $1.500 por mês pra você fazer uma... Depende, né? Mas, assim, eu vejo muita gente falando isso, né? De $1.500. A gente nunca fez essa viagem, né? Então é o que eu ouço falar. Mas eu acho que agora é o momento de fazer o quê? O sorteio, né? Então aqui eu vou preparar aqui os nomes do sorteio. Já estamos chegando nos momentos finais. Deixa eu preparar aqui. Eu sempre me enredo um pouco com isso aqui. Olha lá, eu vou abrir aqui o Sorteando Já, que é o site que a gente usa para sortear, fazer os sorteios. Tarará, tarará, tarará. Todo mundo que colaborou com o Apoia-se aí já começa a torcer. Olha lá, o efeito mágico que vai entrar agora. Tum. E aqui funciona o seguinte, eu escolho 5 nomes, tá? E o primeiro é que é o ganhador. Se, por acaso, o primeiro não puder, aí segue a lista, né? Por algum motivo, até hoje isso não aconteceu. Tem um cara que virou amigão, assim, que veio de Manaus, meu. Teve outro de Fortaleza que vieram velejar aqui com a gente, né? Então, olha lá, eu vou jogar os nomes agora. Vamos ver quem ganhou. Tarará, tarará. Eduardo Pelanda. Eduardo Pelanda. Maravilha, cara. Vamos entrar em contato aí e a gente vamos fazer esse passeio. Muito legal, Eduardo. Parabéns, Parabéns. cara. Agora eu vou sortear um outro muito bacana que é pra galera, os nomes aqui todos, que participaram da flotilha do Hashtag Sal. E esses que participaram da flotilha do Hashtag Sal vão ganhar uma diária num Wind 34 da Wind Charter. Vamos lá. Outro sorteio. Bruno Couto do Espírito Santo. Bruno, meu. Ganhou uma diária muito legal, cara. Que legal, Bruno. Parabéns, cara. Vamos tirar o efeito mágico aqui. Voltamos agora. Muito E aí, bom. e a flotilha do Hashtag Sal foi um negócio muito legal, cara. Aí eu quero mostrar pra vocês agora um pouquinho de como foi. Olha lá. Só um pouquinho. Cadê? Aqui, peraí. Olha lá. Let me stay. Would your arms surround me? If we stay here like this is the only place where I wanna be. This is as long as we go. Beyond the crossfire. Maravilha, cara. Cara, essa flotilha foi uma experiência muito legal de fazer, sabe? E terça-feira eu vou liberar as inscrições e assim, essa vez a gente tem 17 cabines. Você aluga uma cabine, né? Pra você pode levar um casal. Pode ir um casal, né? 2 pessoas. E aí, a última vez a gente fechou, assim, acabaram todas as cabines em 2 dias, tá? E então, se vocês quiserem ir, tipo, recomendo ficar ligado. Terça-feira a gente vai começar as inscrições.
Vamos ver alguma última pergunta aqui, a gente já tá quase acabando. Ah, Lili! Tava aqui o tempo inteiro me lambendo o braço aqui, ó. E aí, tipo, bom, aqui tem... Quando vai ter novamente, a próxima flotilha vai ser no dia 15. É sexta, chega sexta, sábado e domingo. Vai ser para a Ilha do Cedro. 15 de? 15 de dezembro, 15 de dezembro. 15 né? de dezembro. E, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês. Você quer falar mais alguma coisa? Prazer, obrigada pelo carinho. Quantas mensagens bacanas, quanta coisa boa a gente está compartilhando. E as histórias de vocês, é tudo muito bacana. Obrigada, de coração, né? A gente está muito feliz de fazer esse trabalho, de ter essa oportunidade de trabalhar a bordo e de tratar desse assunto e fazer nossa arte, nosso trabalho. É um privilégio, assim, e que bom que a gente pode oferecer alguma coisa para vocês. E obrigada por todas as mensagens e, né, por essa audiência aí que é super bem-vinda. Obrigada de coração. Cara, foi, assim, tem sido muito legal esse tempo que a gente tá aqui e, repito, né, o que a Aline falou, assim, que obrigado por todos por propiciarem isso pra gente, por ajudar a gente conseguir fazer isso, né, de vir morar aqui e trazer mais gente, porque a gente quer que mais pessoas possam curtir isso também, sabe? E obrigado a todos que têm ajudado no Apoia-se, ajuda muito mesmo a manter e ajuda a manter o canal, assim, sabe? Fazendo que a única preocupação que a gente tem é fazer algo que as pessoas que assistem gostem de assistir, sabe? E a gente acredita muito no Apoia-se como um jeito de deixar o canal mais incrível, sabe? A gente está pensando em fazer agora um grupo no Facebook para os apoiadores do Hashtag Sal, assim como já tem um grupo que é da flotilha do Hashtag Sal, quem participa da flotilha. Me tornei almirante, porque agora tem vários capitães nos barcos. E aí, eu tô vendo aqui o Reinaldo Freitas Sampaio. Seria possível fazer um charter de tripulante, sendo um deles deficiente físico, sem o membro inferior direito, usar muletas para movimentar? Sim, é possível, sim, né? Tipo, a gente ajuda a entrar no barco, talvez, mas é possível, sim, né? Não tem problema, seria um prazer, inclusive. Cumprimentos de Portugal, então um abraço para Portugal também. Obrigado a todos que ajudam no Apoia-se a gente, obrigado a todos que estão aí assistindo, né? Foi um prazer grande para ter com vocês. E a gente se vê. Terça-feira tem um vídeo muito especial. Espero que vocês gostem. A gente tá tremendo, assim, nervoso, se vai ser bom ou não. Mas eu acho que vai ser. Tá bom? Abraço pra vocês, pessoal.